Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Seu Futuro, de 4 de janeiro de 1966. Esta noite meu assunto é seu futuro. Esta é uma época aberta para profetizar e astrólogos, numerólogos, folhas de xícara de chá, ossos de macaco e usando tudo isso para prever o futuro. Bem, vamos nos limitar à Bíblia, e esta noite você achará a mais prática aqui no mundo de César. A Bíblia não diz a ninguém que ele tem um futuro predeterminado no mundo de César. Tudo aqui está condicionado. A Bíblia ensina que você tem um futuro definitivo que é despertar como Deus, esse é o seu futuro real, incondicional e imerecido. Você não merece, é um presente. É chamado na Bíblia de graça. Portanto, todos estão destinados ao sucesso porque Deus está desempenhando o papel, desempenhando todos os papéis, e no final ele desperta e você é ele. Neste nível tudo está condicionado. Agora vamos ao livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Em tudo o que você pedir em oração, você receberá se tiver fé. Não diz que você pede coisas que são boas para você. Tanto faz inclui tudo. Tudo o que você pedir em oração você receberá se tiver fé. Agora, os profetas, como Blake disse ao bispo Resford, no sentido moderno da palavra nunca existiram. Jonas não era um profeta no sentido moderno, pois sua profecia sobre Nínive falhou. Todo homem honesto é um profeta. Valorizamos a sua opinião tanto privada como pública desta forma. Se você fizer assim, o resultado será assim. Ele nunca dirá que isso e aquilo acontecerá, deixe você fazer o que quiser. Ele nunca dirá isso, pois é um vidente, não um ditador arbitrário. Você vai a um médium e ele lhe dirá que isso e aquilo vai acontecer com você, permitindo que você seja o que quiser enquanto isso. Não é verdade, é mentira. A única maneira de isso se tornar realidade ou poder se tornar realidade é se, ao partir, você acreditar no que ouviu. Se você acreditou e se convenceu completamente da veracidade do que ele ou ela disse, quer usem folhas de chá, borra de café, estrelas ou qualquer outra coisa, seu futuro está em suas mãos. Você não pode estar em um estado de consciência e não sofrer as consequências de não estar em outro estado de consciência. Você não pode mudar o curso da sua vida futura enquanto o seu estado atual permanecer o mesmo. Uma mudança de estado é uma mudança no seu mundo. Todo este vasto mundo é uma resposta infinita. É uma resposta para você, você é o poder operante. Ouça as palavras das Escrituras. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4 versículo 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O que Ele? Ele está falando de Deus. Algo lá fora? Não. Deus está no homem como a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Então agora farei com que o mundo responda. Bem, então eu devo ser o poder operante e ele. O que eu faria? Bom, eu faria uma seleção, apontaria o que quero ser neste ano de 1966, assuma que eu sou isso, persuadir-me de que sou isso agora, embora nada neste mundo sugira que eu seja ou possa me tornar isso, e na medida em que eu estiver convencido de que o mundo responderá. Tem que ser. A palavrinha porque implica causalidade. Porque ele nos amou primeiro. Você insiste nisso. Deixe-me contar uma história. Você pode se arriscar e contá-la. Você não precisa esperar até que isso aconteça e esperar que eles acreditem em você. Você pode contar isso antes que aconteça se tiver fé. Há algumas semanas contei-vos a história de uma senhora que veio aqui com o marido. Ele é o ministro dela. Ela pegou 11 históricos de casos. 9 haviam acontecido. Ela escreveu sobre 11 e 2 eram proféticos no sentido de que ainda não haviam sido realizados. Você que esteve aqui naquela noite vai se lembrar das histórias. Este ainda não foi realizado. O dia foi 27 de julho do ano passado. Ela disse ao seu marido Daniel, o ministro: quero que você reproduza este disco para mim em sua mente. De forma não audível.
Sente-se calmamente e ouça minha voz e é isso que você ouvirá. Dani, estou tão feliz que você vendeu sua música e tem sua renda de mais de 100 mil por ano. Você toca repetidamente até que minha voz se torne tão natural para você neste estado imaginário quanto é quando estou falando com você agora. Um mês depois, no dia 29 de agosto. Agora não conheço essas pessoas do mundo teatral. Estou fora disso há anos e anos. Não conheço a terminologia do mundo musical. Mas ela disse esta senhora e chamou-a pelo nome, se ela não me confinou ao segredo, o nome é Gloria Wood, seja ela quem for, nunca ouvi falar dela. Ela disse que tem 9 discos com estrela de ouro. Seja lá o que isso signifique. Ela é uma artista comercial e recebe até $50 mil por um jingle comercial que dura apenas meio minuto. Ela gosta da voz de Dani, gosta de suas músicas e disse a ele depois do culto que gostaria de ajudá-lo. Então, disse ela, bem no final de sua nota para mim. Isso é profético. Tenho certeza de que isso será tão real quanto os 9 que já contei e que já ficaram para trás. Na semana do Natal, Dani nos liga e nos diz, minha esposa atendeu o telefone. Eu sei que minha esposa lhe contou sobre minha esperança de colocar minhas músicas em um álbum, bem, chamando essa mesma senhora pelo nome, ela tem a reputação, o nome dela associado ao dele é uma venda instantânea, nós fizemos o álbum. É distribuído pela empresa que a promoveu com 9 discos de ouro. Agora, $100 mil. Acabou de começar. Mas o nome dela foi identificado com o nome dele nas gravações de seu álbum, usando apenas músicas dele, e ele toca piano. Na verdade, ele é um show solo. Toca órgão, é seu próprio coro, é ministro e faz de tudo, menos pegar a coleção. Você o viu aqui. Um sujeito grande e robusto. Bem, esse é um. Agora, voltando ao nosso tema desta noite, o seu futuro está em suas mãos, conforme baseado naquele versículo do capítulo 21, versículo 22 de Mateus. Tudo o que vocês pedirem em oração, vocês receberão se tiverem. Primeiro de tudo. Afinal, quando você ler você vai pensar em você foi ensinado por seus ministros a orar de forma audível, ajoelhar-se e dizer as palavras. Você vai a essas igrejas. No fim de semana, se você gosta de jogos como eu, cada um começa com uma grande oração. 100 mil pessoas do lado de fora e um homem os lidera em oração. Ele não poderia começar a acreditar no que eu quero. Se você estivesse presente, como ele poderia guiá-lo em oração? A oração é uma coisa muito individual. Não há 2 pessoas nesta sala que desejem a mesma coisa esta noite e ele está liderando 100 mil pessoas em oração, nesta oração audível. Você não faz assim. A palavra oração conforme usada na Bíblia significa movimento em direção, adesão a, proximidade em ou nas proximidades de. Esse é o significado da palavra oração. Então eu tenho um desejo. Como vou avançar em direção ao cumprimento disso? Como vou chegar perto? Suponha que meu desejo esta noite me levasse para o leste, como eu chegaria perto de 3 mil milhas de distância? Porque sou toda imaginação, é fácil. O homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake. Todas as coisas são possíveis para Deus. Existe algo que você não pode imaginar? Você pode não acreditar, mas não me diga que não consegue imaginar. Então agora aqui está a história. Em um de meus livros, não consigo lembrar o título do livro, se você estiver familiarizado com meus livros, saberá. Mas tenho certeza de que a maioria aqui nunca leu ou ouviu essa história. A senhora a quem aconteceu não me confinou nem de forma alguma me jurou segredo. Ela é uma senhora graciosa e maravilhosa, por isso vou usar o nome dela. Não para citar nomes, mas para que vocês saibam quem ela é, e que com toda a sua formação, uma formação tremenda, ela não sabia como orar. Ela é um pilar da Igreja Episcopal na cidade de Nova York, um pilar da igreja.
O nome dela é Sra. Archibald Roosevelt, nora de nosso falecido Ted Roosevelt. Ela veio até mim, na verdade ela veio uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, durante um período de anos. Ela disse: Neville, todos os anos alugo minha casa na cidade e, com esse aluguel pago antecipadamente, consegui abrir minha casa de campo em Long Island. Este ano, pela primeira vez em mais de 20 anos, ninguém demonstrou qualquer interesse. Temos o mesmo corretor de imóveis no mesmo mundo social que ele atende, mas este ano a temporada está passando e os aluguéis vão acabar, pois é só no verão. Nenhuma pessoa demonstrou interesse em alugar meu apartamento e, a menos que eu alugue, não poderei abrir minha casa em Long Island. Temos uma posição social e uma posição política, mas não somos pessoas de posses. Meu marido trabalha por um salário. Não somos Roosevelts ricos. Somos Roosevelts e o nome é poderoso no mundo político e no mundo social. As exigências sobre mim e meu marido são tão grandes por causa do nosso nome no final do ano que não sabemos de onde virá o próximo para dar a caridade como é esperado de nós. Temos muitos filhos e como todas as mães do mundo, todos os pais, sempre há necessidade e por isso eles vêm em primeiro lugar. Portanto, sempre há necessidade de um ou outro dos 5 que temos. Então, o que devo fazer? Eu disse: você tem vindo aqui há anos. Você sabe sobre mim do passado. Vou contar tudo de novo. Se você alugasse sua casa hoje, onde dormiria esta noite? Ela disse: onde dormi ontem à noite. Eu disse: onde foi isso? No meu apartamento em Nova York. Eu disse: não, você alugou. Você não está hospedando hóspedes, você alugou o lugar. Ah, mas, disse ela, no passado eu sempre tive graça e 3, 4, 5 dias para me arrumar e então eles chegavam depois que eu me mudasse. Eu disse: não, isso é uma emergência. Eles alugaram, fizeram o pagamento adiantado e querem ocupar hoje. Ela disse: bem, nessas circunstâncias eu não desperdiçaria dinheiro indo para um hotel, iria direto para minha casa em Long Island, mesmo que ela não esteja pronta para receber a família. Eu disse: é onde você dorme esta noite? Oh, ela disse: isso não é prático. Eu disse: não estou dizendo que você vai dormir lá fisicamente, ou você vai dormir lá na sua imaginação. Sua imaginação é você de verdade, Sra. Roosevelt. Estou olhando para uma máscara. Se eu pudesse arrancá-lo, veria Deus desmascarado. Mas aqui estou olhando para uma mulher que no mundo de César é proeminente. Estou falando agora com o Deus nesta mulher, com a sua maravilhosa imaginação humana. E na sua imaginação você dorme esta noite em sua casa em Long Island. Para provar que você está ali, você deve pensar neste apartamento, e você não pode vê-lo embaixo de você, ao seu redor e acima de você. Você deve vê-lo do outro lado do East River, em Manhattan, e deve sentir a naturalidade de sua casa em Long Island. Ela me disse: se isso funcionar, eu ligo para você. Eu disse: o único se é se você fizer. Se você fizer isso, você me ligará. Mas você sabe, você é um dos 9 na Bíblia. Ele disse: não eram 10 ou você apenas um voltou para dar graças, e aquele que voltou foi um estranho, um samaritano. Os outros 9 obtiveram os mesmos resultados, mas não retornaram. Você tem vindo aqui ao longo dos anos e muitas vezes li nos jornais a resposta ao seu pedido neste grupo. Nunca recebi isso de você. Mas que não dê certo, você está no telefone para me contar, como todos os outros. Deixe funcionar. Ele deveria saber de qualquer maneira. E então fiquei indiferente ao fato de funcionar ou não funcionar. Eu sei que a lei não pode falhar. Eu tirei isso das Escrituras e a palavra de Deus é verdadeira, eternamente verdadeira, e essa frase é verdadeira. Então, esta noite, você dorme com sua imaginação em sua casa em Long Island. Isso foi na quinta-feira. Ela foi dormir cedo naquela noite, por volta das 9.
Ela disse ao marido e à família: Não desejo ser incomodada, a menos que haja uma emergência. Não me ligue por qualquer outro motivo. Aos 9 anos ela se aposentou e, para provar que morava em Long Island, pensou em sua casa em Manhattan e a viu do outro lado do East River, em Manhattan. Ela saiu da cama em sua imaginação e atravessou a porta para um quarto adjacente, onde só poderia ser acessado se ela estivesse na casa em Long Island. Ela fez muitas pequenas coisas e deu a esse estado imaginal toda a vivacidade sensorial e todos os tons de realidade que ela poderia reunir. Então ela deslizou para as profundezas. Em outras palavras, se eu fosse definir fé para você, fé é uma simples entrega de si mesmo ao Espírito de Deus. Deus é o seu maravilhoso eu sou, não é? Esse é meu nome para sempre. Então, estou na minha cama. Acabei de fazer coisas que me provariam que estou em minha casa em Long Island. E a razão pela qual estou aqui é que minha casa foi alugada e estou muito feliz com o inquilino. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira ao meio-dia ou por aí, o telefone tocou e o corretor ligou para ela. Tenho alguém interessado no seu apartamento, posso trazê-lo? Certamente. Apareceu um homem, tinha todas as referências necessárias, todas as qualificações e ofereceu-lhe um cheque sem qualquer argumento antecipado durante todos os meses de verão. Mas ele impôs a ela uma condição, dele queria ocupação imediata naquele dia, que agora é sexta-feira. Se você pudesse sair hoje, eu o aceito. Mas apenas com a condição de que você se mude hoje. Ela disse. Isso nunca aconteceu comigo antes, mas se esta for a sua condição, eu sairei. Ela ligou para o marido sobre o que aconteceu e ele disse. Está perfeitamente bem. Junte suas coisas o mais rápido que puder. Eu irei embora e irei ajudar e nos mudaremos para casa em Long Island. Isso foi na sexta-feira. Na manhã de sábado, às 9, a senhora Roosevelt está ao telefone e disse. Neville, está a senhora? Eu disse sim. Ela disse. Eu dormi na minha casa em Long Island ontem à noite. Ela esperava que eu ficasse emocionado. Eu disse que não estou surpreso. Se você fez o que eu lhe disse para fazer, você teve que dormir lá ontem à noite. Bem, ela ficou um pouco surpresa, porque pensou que agora isso era um milagre e que eu deveria me alegrar. Todos os outros também são milagres, mas ela nunca me ligou até eu bater o pé e dizer que você é igual aos outros 9 que nunca mais voltam para agradecer. E então essa foi a história do movimento em direção. De que forma, na sua imaginação, e acesso a ou nas proximidades de, na casa, bem nas proximidades da casa. E ela fez isso. Para se localizar e fazer com que tudo parecesse natural, ela pensou na sua casa do outro lado do rio e viu-a ao longe, na sua imaginação, mas não debaixo dela, nem à sua volta, e certamente não acima dela. Essa história, como já contei, eu poderia simplesmente acrescentar todos os pequenos lugares a ela para torná-la ainda mais bonita como realmente aconteceu. Então eu lhe digo. O seu futuro não está nas estrelas, nem nas folhas das xícaras de chá, nem em nada fora do seu próprio estado de consciência. Tudo está aqui para ser levado. Você se apropria disso, vive nele e o conquista no mundo. Ouça estas palavras. Pela fé ele entende que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito das coisas que não aparecem. Hebreus 11 versículo 3. Apareceu alguma coisa fora de sua própria imaginação? O que ela fez com as coisas visíveis? Nada. Se alguém tivesse entrado em seu quarto em Manhattan naquela noite, teria visto, se fosse uma criança, sua mãe, e se o marido entrasse, a esposa, já aparentemente dormindo. Ela estava dormindo para o mundo. Ela havia excluído o óbvio. Como lhe foi dito? Quando você orar, entre e feche a porta, e vosso Pai, que vê em secreto, vos recompensará abertamente. Mateus 6 versículo 6. O que ele estava vendo em segredo? Ele a viu morando em sua casa em Long Island.
Ele a viu feliz porque ela havia alugado a casa em Nova York. Não tinha queimado. Ela estava feliz com isso. Mas quem poderia ter olhado para aquela mulher e visto quaisquer coisas visíveis que ela usou para construir esta cena? Então aqui está, o que é visto é feito de coisas que não aparecem. Agora, isso não está claro? Então, onde está meu futuro? Está dentro de mim. A religião sempre precisa de testes. Sem isso, todas as religiões se tornam distorcidas em credos, em algum ritual, sim, até mesmo em egocêntricos. Portanto, a religião não quando apela à experiência pessoal, apesar do risco envolvido. E digo isso deliberadamente, porque muitos virão aqui, o que irá chocá-lo. Você acha que se eles ouvissem isso na aula e não fossem expostos a isso como você é, mas muitos virão aqui em uma reunião como esta e eu irei diga repetidamente que sempre use sua imaginação com amor em nome dos outros, nunca use de maneira odiosa. Não há outro, você só vai se machucar. Sempre use-o com amor em nome dos outros. No entanto, há aqueles que se regozijarão com a dor dos outros, e se regozijarão na presença de outros e lhes dirão: eu quero vê-lo morto. E ele está morrendo diante da minha cara. E machucar estes, também, porque eles não quero que o orador morra. Simplesmente sinta isso. Então você está adotando essa lei fabulosa que pode libertá-lo e amarrá-lo ainda mais. Portanto, direi a você quem fez isso, você não pode fazer com que eu parta antes do meu tempo. Ninguém multiplicado por todas as pessoas do mundo tem o poder de causar a minha partida um segundo antes do meu tempo. Você não pode apressar e não pode atrasar. E seria melhor que uma pedra de moinho fosse amarrada ao pescoço e lançada ao mar do que ousar colocar o dedo naquele a quem ele chamou para contar a sua história. Se você viu a TV desta noite, aqui está Mike Kim, chefe do Sindicato dos Transportes. Ele incitou toda a cidade de Nova York. Ele foi levado diante das câmeras e estas são as palavras dele. Lá está ele diante das câmeras e ele está dizendo, falando do juiz que o mandou para a prisão, ele disse: estou esperando o xerife chegar e ele vai levar 9 dos nós. E deixar o juiz cair morto e apodrecer em suas vestes pretas. Eu não vou, disse ele, revogar esta greve. Tudo bem, o xerife entrou pela porta e o pegou, colocou-o na carroça e foi para a prisão municipal. Ele ficou lá por 2 horas e teve um ataque cardíaco. Aí veio a ambulância, eles o enrolaram em cobertores e o levaram até a ambulância que o esperava para levá-lo para Bellevue. O que ele queria para o juiz chegou em 2 horas e aconteceu com ele. Não existe outro. Então eu lhe digo: use sua imaginação com amor em favor de todos, porque não existe outra, e é você mesmo empurrado para fora. Todo este vasto mundo é empurrado para fora. Seu futuro está realmente em suas mãos aqui no mundo de César. Mas por que você não usa isso com amor? Eu nunca poderia lhe dizer quanto tempo, quão vasta, quão severa será a angústia antes de você ser tirado das fornalhas. Pois vocês não serão tirados das fornalhas e entrarão no mundo chamado o Reino de Deus até que sejam perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Portanto, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, esse é o código eterno. E nunca aceite a sensação de vingança ou dor, a menos que queira que a mesma coisa seja feita com você. Então eu te digo, a história é verdadeira. Seja o que for, tão vasto quanto a eternidade, você pede em oração e lembre-se do que é oração, movimento em direção à realização do desejo realizado, isso é movimento em direção a tudo em sua imaginação. Você receberá, isso é uma promessa, se você tiver fé. Portanto, tome a definição de fé desta noite, que darei a você, que é uma simples entrega de si mesmo ao Espírito de Deus. Você se coloca no estado e dorme, você entrega o seu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de ter ocupado o estado, simplesmente relaxe nesse estado e Deus verá o estado em que você está, e isso é comum e todo o vasto mundo responderá ao que você fez. Você não precisa perguntar nada a eles.
A senhora Roosevelt não saiu e se aproximou de uma pessoa dizendo: "Você sempre alugou minha casa ao longo dos anos, o que há de errado?" Ela não reclamou. Ela simplesmente foi para casa, acreditou no que eu contei aqui e aplicou. No dia seguinte ele é alugado e ela recebe o cheque com meses de antecedência. Com isso ela poderia abrir sua casa e ter um verão maravilhoso, maravilhoso. Portanto, não deixe ninguém colocar nenhum cobertor molhado em você dizendo que o futuro já está escrito para você e está nas estrelas. Aquelas maravilhosas palavras de Cássio a Brutus. A culpa, querido Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos, de que somos subordinados. Não nas estrelas. Procure lá se quiser, mas você não os encontrará lá. Vou lhe contar uma história sobre alguém que agora se foi deste mundo. No outono passado, na cidade de Nova York, descobri que ela havia saído recentemente, antes de minha chegada. Ela era professora em uma escola secundária em Scranton, Pensilvânia. Ela veio para a cidade de Nova York, era viúva, tinha uma pensão de viúva da ferrovia, ela sempre poderia viajar de trem sem pagar nada, mas queria morar na cidade de Nova York. Ela tinha uma bela pensão da escola e da ferrovia, era adequado, não grande. Ela queria fazer algo na cidade. Bem, meu velho amigo Abdullah. Eu a levei até Abdullah. E ela não conseguia entender o que Abdullah estava tentando superar, mas ela podia acreditar em astrologia. Bem, acho que sei como montar um gráfico e regredir um gráfico, e então ensinei a ela. Eu disse a ela: "Isso não existe, está tudo em você, mas se for preciso convencê-lo de algo bom para contar a alguém, use-o. Mas, eventualmente, você pegará isso como uma muleta e jogará fora." Bem, um dia eu liguei para ela e ela estava chorando, chorando de verdade. Eu disse: "Norma, o que há de errado?" Ela disse: "Um homem veio aqui, altamente recomendado, um bom homem de negócios, bem-sucedido, e eu li seu prontuário. Eu disse a ele que ele me enviaria os $100 que prometeu que enviaria. Na verdade, estou tão convencido de que é verdade que disse a ele: Não espere, dê-me agora." Ele disse: "Não, se funcionar hoje como você me disse, bem, então eu lhe enviarei o dinheiro." Eu disse: "Bem, o que há de errado nisso, Norma?" Ela disse: "O prontuário não era o prontuário dele. Eu estava sentado à janela aberta e o vento soprava sobre as efemérides. Eles estavam encadernados. Ela tinha cerca de 100 anos disso tudo encadernado em um volume, e enquanto estava sentada em uma janela ela se distraiu e voltou, sem verificar, e desenhou um gráfico do que viu ali, sem saber que o vento havia mudado nas páginas e agora ela está desenhando um gráfico de alguém que só nasceu 10 anos depois. Mas ela disse: "Neville, desenhei um gráfico de um homem que ainda não estava neste mundo há 10 anos. E o que há de errado nisso? Você o convenceu?" Ela disse: "Acho que sim, pois disse com toda a seriedade: dê-me os $100 agora. Se você vai me enviar depois que funcionar, me dê agora." Isso pareceu convencê-lo ainda mais, Neville. Eu disse: "Está feito." Esqueça. Ela ainda não conseguia conter as lágrimas. Naquela noite, depois do jantar, voltei a visitá-la. Eu estava na suíte dela neste Knot Hotel, na 72 nada com a Broadway, já não existe, da antiga rede Knot, quando a campainha tocou, é um mensageiro da Western Union. É um cheque de $100, um cheque da Western Union. E ela desenhou um gráfico de um homem que não nasceu. Mas ela ficou convencida quando falou com ele, se ele não viu as lágrimas dela em nossa conversa não ouviu isso, se então ele foi embora convencido da realidade de seu abracadabra. Ele é um grande homem de negócios. Veja, isso ocorre em todas as esferas da vida. Eles me disseram que Hitler não faria nada sem consultar seu astrólogo. Foi o que me disseram. Onde isso o levou? Onde isso o levou finalmente? E então toda essa história de algo externo.
Ela recebeu aqueles $100 e eu estava no quarto dela quando aquele garoto da Western Union entregou o cheque da Western Union. Sim, você pode se convencer se quiser essas coisas, mas não recorra a nada além de Deus, e Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Se Deus é o único Criador, Ele também é o único receptor. Então você pensa na sua casa agora: quem está fazendo isso? Se eu dissesse, o que você está fazendo? Eu, e imediatamente você disse Deus, e eu sou, e então você dá um nome. Bem, quem está fazendo isso? Você disse. Bem, estou fazendo isso. Bem, isso é Deus. Ele é o único receptor. Mas se você não sabe disso, não vai acreditar na realidade do que está fazendo. Então você imagina algo agora: é Deus fazendo isso, é Deus em ação. Então, quando esse sujeito, Dani, imaginou a voz de sua esposa dizendo: Dani, estou tão feliz que você vendeu suas músicas e tem mais de 100 mil de renda por ano, isso só chegou ao mercado no último mês de dezembro. Mas pelo menos está em um álbum. Quantas pessoas hoje que escreveram canções dariam qualquer coisa para fazer um disco delas? E aqui vem uma mulher da rua, entra na igrejinha dele aqui em Wilton Place, acho que é 801 Wilton, e gosta da voz do homem, gosta do que ele está cantando, e então logo após a reunião ela vai se levanta e diz a ele o que ela acha das músicas. Bem, isso é exatamente o que Dani queria, e ele dá um show completo para ela, e então ela disse: Quero ajudar você. Então ela, por ter 9 discos com estrela de ouro, ela quer associar o nome dela para ajudar o nome dele, e faz isso. Acho que se chama Meu Pastor e Eu. Acho que é. Ele ligou e contou essa história para minha esposa. Bem, eu lhe digo, seu futuro não está fora da sua capacidade de imaginar que você é quem deseja ser. Imagine que agora você é quem deseja ser e esqueça todas essas coisas ao seu redor. Se você for fiel a isso, entregando-se ao Espírito de Deus, sendo todas as coisas possíveis para Deus, isso acontecerá em seu mundo. Tudo em seu mundo está condicionado. A única incondicional é a promessa última de Deus para si mesmo, que é o homem, de que no final ele despertará e será Jesus Cristo. Você saberá que só existe Jesus Cristo. Todos saberão que ele é Jesus Cristo e ainda assim não haverá perda de identidade, embora seja uma descontinuidade radical de forma, pois a sua forma será a gloriosa forma ressuscitada do Cristo ressuscitado. Agora, vamos entrar no silêncio.